Olá, pessoal da Faculdade Evangélica de Goianésia, do curso de Agronomia. Aqui na disciplina Limite e Derivadas de uma Função, nós vamos então falar um pouquinho sobre as regras básicas de derivação. Como na nossa última aula, nós falamos sobre esse assunto e eu falei para vocês que disponibilizaria um vídeo a respeito desta aula que nós tivemos aí na última segunda-feira. Então aqui nós temos as regras básicas de derivação. Nós já vimos lá na pré-aula síncrona dessa semana como eu vou fazer a derivação utilizando a definição. E agora com as regras básicas. As regras básicas, então, eu vou prestar atenção que tipo de função eu tenho. Então aqui, quando eu tenho uma função constante, qual vai ser o valor da derivada? Nós vimos que o símbolo da derivação, ele pode ser linha. Então, se minha função é y, y' representa a derivada, ou dx dy. Linha fica mais fácil, mais rápido de escrever. Então, quando nós temos uma função constante, quer dizer um número real, nós então temos que a derivada vai ser zero. Utilizando a definição, nós vamos encontrar esse mesmo valor. Essas regras servem para obter a derivada de uma maneira mais rápida. Por exemplo, eu tenho a função constante y igual a menos 3. Bom, já detectei essa função y igual a menos 3, a derivada zero. Então, ela já vai muito mais direto, apenas detectar esse tipo de função e eu acho o valor da derivada. Aqui eu tenho y igual a raiz de 2. Raiz de 2 não tem nenhum x por aqui. Então, eu sei que isso aqui é uma função constante. Y igual a raiz de 2, uma função constante. E a derivada de uma função constante é zero. Y' significa a derivada. Já na letra C, eu tenho f de x igual a meio, menos meio. F de x é minha função que eu quero derivar. Daqui para baixo, eu já estou mostrando que essa é a derivada, f' de x é diferente de f de x, essa aqui é a derivada da minha função. E a derivada da minha função, quando ela é uma constante, é zero. Aqui nós temos g de x igual a i. G de x significa que é uma função, que eu tenho uma função g em função de x. E se não aparecer o x aqui, significa que é uma função constante. Esse número é conhecido, ele é chamado número de Neper, ele vale aproximadamente 2,71. Eu não preciso fazer nenhuma substituição. Se a função ela é constante, então a derivada dessa função vai ser zero. Então, aqui eu coloquei a primeira regra, y igual a uma função constante, e a derivada sempre é zero, e alguns exemplos. A nossa segunda regra, nós temos aqui y igual a x elevado a n, que é uma função potência. Todas as vezes que eu tenho essa função nesse formato, o que vai acontecer? O meu n, que é potência, ele desce como coeficiente, então eu tenho um n, e aqui eu posso continuar com um azinho, ó. N vezes a vezes x elevado a n menos 1. Quem que é n menos 1? A minha potência, que eu vou tirar 1 para descobrir qual é o valor da derivada. Como assim? Já vou mostrando logo aqui no exemplo e vou fazer bem rápido. Olha, menos 2 é minha potência, meu n. Ele desce multiplicando o meu a, que é menos 3. Então, 2 vezes menos 3, menos 6. X elevado a 2, então tira 1, x elevado a 1. Então, menos 6x elevado a 1. Ou fazendo o processo um pouco mais devagar. O menos 2, que estava na potência, ele desce multiplicando com o a, que é menos 3. Vezes x elevado a n menos 1. O meu n era 2, 2 menos 1, ficou 1. Então, menos 6x, porque 2 vezes menos 3. Ou eu posso apenas escrever menos 6x. Outro exemplo que nós temos... Aqui, nós temos f de x igual a x sobre 2 mais 3. Eu vou fazer a derivada. Olha só, o linha representa a derivada. Então, aqui, a minha potência, quando não tem nada, ela é 1. Esse 1 vai descer para derivar. Mas antes disso, olha só, eu até separei aqui. Porque x sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes x. Então, como a potência é elevada a 1, esse 1 desce, vem como coeficiente, 1 vezes meio, vezes x elevado a zero. Por que zero? Tinha 1, eu tirei 1, ficou zero. E a derivada de 3, ó, apareceu o número sozinho, é uma constante, a derivada de 3 é zero. Então, f' de x é igual a x, qualquer número elevado a zero é 1, x elevado a zero é 1, então meio vezes 1 mais zero.
E daí nós temos o seguinte, meio vezes 1, meio, meio mais 0, meio. Aí eu vou fazer uma observação com vocês. Todas as vezes que eu tenho x elevado a 1, a derivada é o valor do coeficiente que acompanha x. Ou seja, quando nós temos aqui, como no exemplo, x sobre 2 mais 3, a derivada de 3 é 0. Como a potência de x aqui é 1, a derivada é o número que acompanha. Então, a derivada, meio. Neste outro exemplo, g de x igual a 1 sobre x ao quadrado, para encaixar na fórmula, eu vou passar esse x elevado ao quadrado para o numerador. Se eu fizer isso, a potência era positiva, a potência agora passa a ser negativa. Eu vou inverter o sinal, justamente para mostrar que eu fiz essa inversão. 1 sobre x é como se eu tivesse aqui, ó, 1 vezes x elevado a menos 2. Passou a potência para o numerador, ela fica negativa. Agora sim, tanto é que não tem linha aqui, eu vou fazer a derivada agora aqui nesse segundo passo. Então, g' de x é igual. Esse menos 2 desce, vezes x, conserva, né, menos 2 e tira 1 da potência. Então, menos 2 vezes x, menos 2, menos 1, conserva o sinal e soma, menos 2 sobre x. Só que agora eu vou ter que organizar, porque no enunciado não tinha potência negativa, tinha uma fração. Então, quem está elevado à potência negativa é o 3. Então, quem está elevado à potência negativa é o x. X elevado a menos 3. Então, esse x que eu vou inverter. Então, ele vai passar para o denominador, só que eu vou trocar o sinal. Como ele é negativo, ele passa a ser positivo. Da potência e não o sinal do número. O menos 2 eu não trabalhei com ele continuou aqui. Menos 2 sobre x à terceira. Então, quer dizer que eu posso passar meu denominador para o numerador desde que eu mude o sinal da potência. Então, ainda nessa regra, eu tenho o seguinte. Y é igual a raiz de x, não encaixa na regra, eu vou tirar da raiz. Bom, então a raiz quadrada de x elevado a 1, a minha potência vem para o numerador, meu índice vem para o denominador. Então, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Agora sim que eu vou derivar. Então, derivando meio, ele desce como coeficiente, conserva o x e tira 1 da potência de x. Como eu tenho meio menos 1, eu vou precisar no meu rascunho tirar o mínimo. Meio menos 1, tirando o mínimo de 2 e 1, quando não tem nada no denominador é 1. O menor valor que eu divido por 2 e por 1 ao mesmo tempo é 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Repete o sinal, menos. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. E 1 menos 2, menos 1. Então, o mínimo de meio menos 1 é menos meio. Então, aqui vai ficar meio x elevado a menos meio que eu achei aqui atrás. Agora, eu vou organizar, porque estava na raiz. O que eu fiz? O meu x está elevado a menos meio, ele desce. E inverto o sinal da potência. X elevado a meio, a gente viu que é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Foi o que eu fiz e esta é a resposta. Em relação a esta regra, eu tenho aqui f de x igual a raiz de x mais 2. Eu, nesse primeiro passo, apenas tirei da raiz, x mais 2 é minha base. Se é raiz quadrada, ele vai ser elevado a meio. Agora, eu vou passar pelo processo de derivação. Esse meio, ele desce como coeficiente, repete a base, tira 1 da potência. Meio menos 1, a gente já viu aqui no nosso rascunho que é igual a menos meio. Então, eu tenho meio x mais 2 elevado a menos meio. E agora eu vou organizar. Então, esse x mais 2, que é minha potência, que é minha base, e que está negativo, eu vou passar para o denominador. E aqui, como eu fiz no outro exercício, eu já vou passar direto como raiz quadrada. Se é elevado a meio, 1 sobre 2, quer dizer que a raiz é quadrada. Se fosse 1/3, raiz cúbica. Essa é a resposta para esse exemplo.